Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam com todos. Um feliz sábado, que as bênçãos sejam abundantes nesse dia de sábado, porque nós dependemos das bênçãos do Senhor. Irmãos, nós estamos no fim do tempo, isso aí é inegável, por mais que, mesmo nós estudando a palavra de Deus, o mundo percebe que nós estamos chegando no fim. E o Senhor mostrou um caminho a ser seguido para preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Para o nosso próprio bem, nós precisamos considerar assim, com muito cuidado, a palavra de Deus, porque temos toda a experiência do povo de Israel. O Senhor sempre deu orientações de antemão para que o seu povo pudesse estar preparado, porque Ele não vai tirar daqui do meio da tempestade, nós vamos estar no meio. Mas precisamos ter um preparo, e esse preparo é simples: é ter comunhão com Deus, se unir à videira, participar da ceifa, participar da vida do Senhor Jesus Cristo. Essa é a preparação. E para participar da vida do Senhor Jesus, aprender dele a obediência à palavra de Deus, a fidelidade, o amor a Deus, o amor ao próximo. Mas para adquirir isso, nós precisamos estar em comunhão íntima com o Senhor Jesus. Noé recebeu uma mensagem que daí um certo tempo o mundo acabaria, não foi? E o Senhor lhe deu orientações precisas para fazer uma arca. O que ele teve que fazer? Porque era um homem de fé. Construir a arca. Foi fácil ou foi difícil? Não deve ter sido muito fácil, porque demorou 120 anos, com toda a ajuda que teve muitas pessoas. Mas foram 120 anos para construir essa arca. Foi difícil? Foi difícil. Mas foi bom ou não foi bom para ele e sua família? Foi bom. Da mesma maneira conosco. Irmãos, todos nós nascemos num lar errado. Tudo está errado. Por quê? Porque o mundo está errado. Não é que o lar específico está errado e o resto do mundo está bem. Está todo mundo errado. A gente nasce recebendo conhecimentos que contrariam completamente a palavra de Deus. A criança, sem saber, sem ter paladar ainda, porque os primeiros 2 anos ele não discerne sobre doce, salgado, amargo, a língua não tem essa sensibilidade, não está desenvolvido ainda. Sem a criança saber, já na mamadeira a mãe lhe coloca açúcar. A criança cresce e passa a gostar do açúcar, obviamente. E depois, quem tira esse açúcar da criança? Quem tira esse açúcar de nós? É fácil ou difícil? Difícil, porque já foi formatado o cérebro com esse gosto. Porque tudo está aqui no cérebro. Mas agora, irmãos, nós vamos entrar num tempo de tribulações em que nós vamos ter que andar com o Senhor Jesus lado a lado como andava Pedro. Nossa mente tem que estar tão clara de ouvir a voz do Espírito Santo, porque até agora, irmãos, nossa vida é muito tranquila. Nós estamos num paraíso ainda, com todas as tribulações, com todas as dificuldades que cada um tem durante a semana. Perdeu o emprego, roubaram o carro, a mulher o abandonou e o deixou com os filhos sozinho. Enfim, N problemas, que a pessoa fica praticamente esmagada pelos problemas. Mas ainda é um paraíso para o que está para vir. Para esse tempo, e que não está longe, nós estamos vivendo às portas da vida do Senhor. O Senhor nos dá toda uma orientação de mudanças em tudo. No que vemos, no que ouvimos, no que comemos, no vestuário, em tudo. Por quê? Porque nosso preparo para entrar no céu, onde vão conviver com pessoas, seres celestiais, que não tem nada do que existe neste mundo. Eu estava lendo hoje, irmãos, e isso eu fiquei impressionado. Estou lendo primeiro os escritos. Primeiro escrito, não me lembro a página porque estava procurando outra coisa do que já tinha lido. Diz que para educar o Senhor nos coloca algumas provas. Se não superamos o problema, vem uma prova um pouquinho mais forte. Se não superamos, vem uma por terceira vez mais forte. E assim por diante.
E diz que o que não aprendemos agora, nesse tempo de paz, nós vamos ter que aprender de qualquer maneira, em um curto espaço de tempo, quando já as dificuldades sejam de fato derramadas sobre o mundo. Quer dizer, vamos ter que fazer um supletivo. Eu diria mais que supletivo. Tem que ser um supletivão para poder chegar ao ponto que o Senhor quer. E eu pergunto, irmão, vale a pena seguir esse caminho? Porque existe um caminho A e um caminho B. O caminho A é tranquilo. É você estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai guiando, e em Hebreus diz, ninguém precisa ensinar a ninguém, todos me conhecerão. Se cada um ler a Bíblia, o Espírito Santo vai guiar a mente e vai falar, esse é o caminho, andai por ele. Não é assim? Mas se eu não seguir a orientação do Senhor agora, eu vou ter que aprender a mesma coisa em tempo de dificuldade. O caminho A é seguir a orientação pela razão. O caminho B é aquele através das tribulações. Qual vamos escolher? Porque para nós chegar no céu, temos que ser completamente submissos à vontade de Deus. Por onde começou o problema com Satanás? Pela desobediência. E o que mais introduziu o problema de Satanás? Introduziu a desunião. Para entrarmos no céu é pela obediência perfeita à palavra de Deus e pela união. O Salmo 133 diz, quão bom é que os irmãos vivam em união. Se você olha no final, diz, ali, quer dizer, na união, será dada a vida para sempre. A vida eterna, na união. Então, nós temos que aprender a unir-nos, temos que aprender a amar a Deus. Se me amai, diz o Senhor, guardareis os meus mandamentos. Quem ensina bem esse caminho a ser seguido? O livro de Mateus. Vamos estudar o livro de Mateus. Desde o início ao fim, a mensagem de Mateus é uma só. É o caminho a ser seguido. E esse livro está baseado em dois grandes sermões. O Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, onde se estabelecem os requisitos para uma pessoa poder ser um morador lá no céu. Capítulos 5, 6 e 7. O segundo sermão, sermão profético, capítulo 24 e 25, o Senhor retoma todos os conceitos que foram expostos no Sermão do Monte e focaliza a preparação para a vinda do Senhor Jesus. Os mesmos conceitos, só que agora focalizando a preparação para a vinda do Senhor Jesus. Entre os dois sermões, você vai encontrar muitas curas e parábolas. E nessas parábolas e outros ensinos do Senhor, está fortalecendo, ampliando, aprofundando aqueles conceitos colocados no Sermão do Monte. Então a mensagem é uma só. No Sermão do Monte, lembre-se, capítulos 5, 6 e 7, estabelecem-se os requisitos, tudo que nós precisamos aprender aqui, sendo educados pela graça de Deus, tudo que temos que aprender para preparar-nos para entrar no céu. Daí o Senhor, através de vários ensinos, parábolas, vai fortalecendo, aprofundando, ampliando esses conceitos, e você verá muitas curas, e chega ao sermão profético, retoma tudo, e agora apresenta a preparação para a vinda de Cristo. Basicamente é isso o livro de Mateus. Capítulo 1 é introdução, genealogia ao Senhor Jesus. Aí está o nascimento do Senhor Jesus. Capítulo 2, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, a volta do Egito. Capítulo 3 nos apresenta o testemunho de João e o batismo do Senhor Jesus. E vamos começar aqui a caminhada com o Senhor Jesus, que é a mesma caminhada que nós temos que ter aqui na terra. Mateus capítulo 3, verso 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 16. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, verso 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Verso 17. Daí por diante, quer dizer, a partir das tentações, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que impressionante. Depois do Senhor Jesus ter passado pelas tentações e ter vencido, ele sai a falar aos outros: arrependam-se. Nesse momento ele estava habilitado para chamar aos outros ao arrependimento do pecado, porque ele não foi vencido pela tentação. E veja o que diz o verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Por quê? A fama do Senhor correu por toda a Síria. Porque curava as enfermidades e doenças. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Consequentemente, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por que seguiam o Senhor Jesus? Porque curava os doentes. Depois de ter reunido essa grande multidão, os fez assentar na encosta de um monte e lhes passa a dar um estudo bíblico do que eles precisavam aprender para poder entrar no céu. E lhes diz assim, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, qual é o oposto da humildade? Orgulho. Qual o problema do orgulhoso? Que não aceita a autoridade de ninguém, não aceita a autoridade aqui na terra, nem a autoridade de Deus, não se submete à palavra. Qual a característica dos que terão o reino dos céus? Humildade, submissão à palavra de Deus. E isso, irmãos, tem que estar em nossa mente de uma maneira muito clara. A palavra de Deus nem sempre vai ser de meu agrado, nem tem como ser de meu agrado, porque ela vai contrariar minha natureza carnal. A palavra, imaginem, eu me lembro, eu comia presunto, eu gostava do presunto, comia salame, também gostava do salame, por isso comia. De repente a palavra de Deus me diz que o porco é imundo. A palavra de Deus é boa nesse momento? Para mim não foi, porque eu tinha que mudar um hábito que eu gostava. Então a palavra de Deus sempre nos coloca num caminho que nós não escolheríamos por próprio gosto. Mas o Senhor tem, sabe, uma forma tão especial de nos atrair, que afinal eu falei, tá bom, eu não vou comer mais presunto, eu não vou comer mais isso, mais isso, mais isso. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que não. E aí caiu fora muita coisa. No final do ano, nós acostumamos a fazer um ponche aí que se chamava ponche à romana. O que ia? Champanhe, suco de abacaxi, sorvete de abacaxi, e colocava no jogo um conhaque, uma porção assim, e era uma delícia. Tanto que era uma delícia que todo vizinho ia cumprimentar-nos no passar do ano. Por quê? Porque sabiam que tinha aquele famoso ponche à romana. Quando li na palavra de Deus que não podemos beber, por quê? Porque entorpece o cérebro, e eu falei, adeus ponche à romana. E o engraçado é que o vizinho não voltaram nunca mais para nos cumprimentar na passagem do ano. Não é interessante? Mas a palavra de Deus foi boa? Não foi. Irmãos, não vai ser a palavra assim de nosso agrado. Sabe, a palavra de Deus sempre nos vai colocar um caminho que nós precisamos experimentar para depois concordar e falar, Senhor, muito obrigado, porque realmente é bom. Estava falando com o irmão agora, me disse, bom, eu fiz essas mudanças e eu dormi bem a noite toda. Mas por que chegou a essa conclusão? Porque experimentou, fez a mudança de acordo com a orientação do Senhor e ele recebeu o benefício. Agora diz, olha que foi bom. Não foi? Irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Um ponto importante
é que nós precisamos ser humildes. E se eu não sou humilde, preciso orar ao Senhor para que torne meu coração humilde e aceitar a palavra do Senhor tal qual ela é. Se o Senhor me fala isso, esse é o caminho. Esse é o caminho que me dá tranquilidade e segurança que vou chegar no céu. O que mais precisavam aprender? Verso 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. No livro O Maior Discurso de Cristo, da senhora White, analisando esse versículo, diz que aqueles que choram por causa do pecado. Não é um choro por qualquer coisa, por causa do pecado. Bem-aventurados, porque serão consolados. Verso 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Em resumo, precisamos aprender humildade, precisamos aprender a chorar por causa do pecado, aprender mansidão. Porque se não fosse assim, lá no capítulo 11 de Mateus, ele não diria: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Quer dizer, o que está falando aqui é o que a pessoa precisa aprender. Porque essa grande multidão não estava aí porque estavam chorando por causa do pecado, nem porque eram humildes nem mansos. E ainda, verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse povo que se reuniu em volta do Senhor Jesus, não estava aí para ouvir a Bíblia, não estavam para receber um estudo bíblico. Eles estavam atrás do Senhor Jesus Cristo, porque eles queriam cura. Mas aí o Senhor diz, vocês precisam chegar a sentir fome e sede de justiça, de conhecer a palavra de Deus e experimentar a palavra de Deus. Em seguida, verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aprender a ser misericordioso. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, entender que nosso coração tem que ser purificado. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, para eu ser pacificador, primeira coisa, eu preciso ter paz. E para isso eu preciso ter comunhão com Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aceitar a perseguição, se vier por causa da palavra de Deus. E 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e insultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, aqui o Senhor coloca tudo o que eles precisavam aprender. Em seguida, les diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, a vida de um cristão não se reduz a apenas estudar a Bíblia. Nós precisamos ser o sal, confortar, animar, dar esperança às pessoas, mas não se limita a isso. Além disso, precisamos ser a luz. Quer dizer, precisamos ser o sal, depois a luz. A luz temos que ensinar o caminho a ser seguido. E ainda, praticar as boas obras para que glorifiquem o nosso Senhor que está nos céus. Dar de comer a quem precisar, vestir a quem precisar e assim por diante. Então é uma obra completa que requer esforço e recursos. Para ir a confortar uma pessoa e animar uma pessoa que está desanimada, eu preciso de tempo, tenho que ir até onde ela está. Segundo, se essa pessoa está passando necessidade, eu tenho que socorrê-la, ou com meus recursos, ou conversar com um irmão. Precisamos socorrer essa pessoa. E preciso separar tempo para lhe ensinar o caminho da justiça. E o Senhor lhe disse, no verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Na lição da escola sabatina, analisa bem, de maneira bem interessante a diferença entre guardar a lei e cumprir a lei. E pergunta no final da lição, o que é mais fácil? Guardar ou cumprir? Guardar. É simples, 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 apesar da dificuldade, separar o sábado, não trabalhar aos sábados
e separaram um dia santo. É simples. Agora, viver o dia sábado como vivia o Senhor Jesus Cristo, visitando os enfermos, dando estudos bíblicos, ajudando as pessoas, confortando os que precisam, e fazer isso de maneira contínua até a vinda do Senhor Jesus, vocês têm que ter o Espírito Santo. Eu me defrontei com essa situação quando me falaram de ir a visitar um enfermo que estava com câncer terminal, e eu fiquei pensando, e se o próximo sábado tiver outro enfermo com câncer terminal? E se depois do outro sábado tiver outro? Será que vou ter a mesma disposição? E eu fui visitar aquele. E orei muito para saber o que ia falar para uma pessoa que estava morrendo. E depois, no próximo sábado, foi interessante, começaram a aparecer pessoas para visitar. E eu percebi que eu precisava do Senhor Jesus comigo, porque senão eu estava me cansando. E a única forma de você perseverar e não desistir, e você sentir as dificuldades, o sofrimento alheio, e poder dar continuidade a isso, quantas vezes for necessário, você tem que ter comunhão com Deus. Não é porque está escrito, amai o próximo como a ti mesmo, que a pessoa vai amá-lo. O amor de Cristo tem que entrar na mente. É o que nós estudamos essa semana. E diz no verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, mas aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Deus nos colocou para exaltar a lei do reino do Senhor e para mostrar a todo mundo as bênçãos da observância dos mandamentos do Senhor. São um muro de proteção para nós. A nossa felicidade, a nossa paz dependem dessa observância às leis. Depende ou não depende? Claro. E na saúde é fácil de ver isso. Se você segue as orientações do Senhor quanto à alimentação e exercício físico, você elimina muitos riscos de doenças. E é bem mais difícil ficar doente. Mas quando hoje, por causa de termos um corpo muito debilitado, porque somos uma das últimas gerações, com qualquer desvio, irmãos, já o corpo adoece. Então aí a gente vê quão importante é seguir as orientações de Deus. Imagine no que se refere a não adulterar, não cobiçar. O fato de cobiçar, quantos problemas de estômago a pessoa tem? Porque está saindo de casa, já fez o culto familiar, abre o portão, o vizinho está saindo com um carro 0 km. E ele faz 10 anos não consegue trocar o carro. Mas surge de dentro a inveja. O que acontece com a que acabou de comer agora? A digestão para, fermenta tudo, e se tem inveja constantemente, acaba tendo uma úlcera. Se ele pudesse guardar o mandamento, não cobiçarás, desfrutaria melhor saúde, paz, alegria. Ou não? Andando a pé, ou com um carro velho, ou de qualquer maneira. Mas esse é o problema de inveja. E os outros problemas? Por isso diz o Senhor, guarda os mandamentos. Daí tem vários ensinos a respeito do adultério, juramento, vingança, amor ao próximo. Mas no capítulo 6, no versículo 31, ele fala algo muito interessante. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, essa é uma promessa. Deus, quando promete, Deus não erra. Prometeu, está prometido e Ele cumpre. Se nós cumprirmos a nossa parte de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que em Colossenses diz, pensai nas coisas que são de cima,
Buscai as coisas que são de cima, não as que são daqui da terra. E procurarmos em primeiro lugar a justiça, que é o caráter de Cristo. O Senhor se compromete a nos dar todas as outras coisas. Por que Ele falou isso? Porque Ele nos deu uma obra a fazer. Que obra é? Ser luz, ser sal e praticar boas obras, não é isso? Aí você pode falar, mas como fazer isso? Trabalho até tarde, chego em casa cansado, o que ganho mal dá para atender todas as necessidades do lar. Como vou gastar dinheiro para ajudar outras pessoas? O Senhor lhe diz, não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir-se, porque os gentios, ou esse mundo, procura casa, educação, alimentação, vestuário, e diz, eu sei que tudo isso é necessário. Busque em primeiro lugar, coloque os interesses dos seus, como se fossem seus próprios interesses. Assuma compromisso com as coisas de Deus, e Deus lhe vai prover tudo o que você precisa. E eu sou testemunha, irmãos. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu trabalhava numa universidade que, por ser professor titular, eu tinha direito a 3 bolsas gratuitas em qualquer área, medicina, o que quisesse. Só os filhos passando o vestibular, eu não pagava 1 centavo. Na área de exatas, na área de humanas ou na área de ciências médicas. Eu tenho 3 filhos. Imaginem quanta economia poderia ter tido. Quando chegou o tempo já da faculdade, eu tinha na minha cabeça um texto que diz que nós devemos colocar nossos filhos nas instituições adventistas, porque é o colégio do Sul. Aí eu perguntei, olha, aqui nós temos no IAE tais e tais carreiras. Meu filho, 16, 17 anos, não foi muito fácil, ele obviamente não gostou de nenhuma dessas. Então eu falei, o que você quer estudar? Eu já não falei, estuda isso. Ele falou algo com a natureza. Mas o quê? Aí fui mostrando, ele me disse, quero fazer agronomia. No Chile, a Universidade Adventista do Chile tem agronomia. E tinha que pagar em dólares. E naquele tempo, aqui havia uma inflação absurda. Que eu pensei, esse ano dá para pagar, o próximo ano não sei se vou conseguir, porque nessa mudanças, quanto meu salário estava diminuindo em dólares. Houve uma série de acertos lá na universidade, que meu salário, o curso dele era 5 anos. Nesses 5 anos, meu salário foi aumentando em dólares todos os anos. Impressionante. Houve uma greve dos professores e a reitoria foi muito generosa, que nos pagaram quinquênios. Eu tinha 20 anos, foram 4 quinquênios, 20% a mais no salário. No caso de ter pós-graduação, tinha mais outro tanto por cento. Meu salário foi aumentando, e eu paguei tudo. 3 filhos na faculdade adventista, pagando os 3. Por isso diz o Senhor, que Ele honra a quem os honra. Eu pensei, tem que estudar em colégio adventista. Vai ser um sacrifício para nós? Vai. Eu podia ou não podia usar esse dinheiro para outra coisa? Todos os colegas, todos os filhos estudaram lá, na universidade que eu trabalhava. Por quê? Porque era gratuito, tinham bolsa para isso. Irmãos, é quão importante se ater aos textos bíblicos, tal como o Senhor fala. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. E Deus não falha, irmãos. Bom, depois de dar-nos tanto ânimo, no capítulo 7, ele continua ensinando a outras coisas, a orar, por exemplo. Mas chega um momento que no versículo 13, ele já faz uma advertência. Entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. O caminho para o céu é estreito ou largo? Estreito.
mas não significa que seja exclusivo para alguns. Todos podemos passar por esse caminho estreito. O problema está, e algo que me ajudou muito a entender esse texto, foi a estação do Tietê, do metrô. Imagine uma senhora descendo do metrô, com 4 sacolas, uma em cada mão, e 2 de tiracolo, para embarcar na rodoviária. E essa senhora, quando foi cruzar a catraca, se encontrou na dificuldade que o caminho era muito estreito. E com essas 4 sacolas nunca poderia passar. E ela, temerosa, não queria soltar suas sacolas. Se aproxima um funcionário do metrô, e aí ela foi, passou uma, passou 2, passou 3. Quando passou a 4ª sacola, ela estava livre. A senhora era um pouquinho gordinha, claro, baixinha, que isso lhe dificultava mais a passagem, mas, mesmo assim, passou livremente pela catraca. Qual era o problema dessa senhora? Sacolas. Isso é interessante, porque nós, para irmos para o céu, vamos ter que empreender uma viagem, e vamos ter que preparar nossa mala. Com a única diferença é que, para essa viagem, nós vamos ter que deixar a mala aqui na terra. Com essa mala não há como transportar do céu. Sabe? Aí que é estreito. E o que nós teremos que colocar dentro dessa mala, que terá que ficar aqui na terra? O que nós vamos colocar? Porque com essa mala, irmãos, não há como passar a porta. Tem que ficar o amor ao mundo, a vaidade, a inveja, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, a falta de domínio próprio, sabe? Tudo que o fato de não se submeter, a desobediência, não se submeter à palavra de Deus, tem que ficar na mala. Com isso, nós não podemos passar pela porta estreita, mas nem que clamemos a Deus. Porque Deus nos dá um caminho a ser seguido. Você precisa obedecer, se submeter. Porque o pecado, a essência do pecado é a desobediência. Então a única forma de nos curar da rebelião que existe no coração, que foi herdado de pai para filho, através de muitas gerações, desde Adão para cá, é a desobediência. A criança, não foi lido o texto essa semana, é desobediente desde quando? Desde o ventre materno. Diz Isaías 48. Imagine a criança desobediente antes de nascer. Depois passam os anos, chegam as pessoas, qual a dificuldade das pessoas aceitarem o Evangelho? Que não querem se submeter. Então o Senhor diz, lembrem-se, a porta é estreita, você não passa com aquilo. Intemperança, falta de domínio próprio, pode ir com isso para o céu? Não, porque é indisciplina. E veja o que nos diz no verso 15, e é muito importante: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Verso 20: assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por que o Senhor fez essa advertência? Acautelai-vos dos falsos profetas. Qual foi a razão disso? Por que ele advertiu isso? Por quê? Hein? Sim, apareceria muito, mas por que ele fez essa advertência? Justo naquele momento. Porque ele tinha dito no verso 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho. O caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos, quando vos disserem, não, meu irmão, não é bem assim. Cuidado. Cuidado quando alguém vos dizer, não, Deus nunca vai considerar isso. Esse não é ponto de salvação. Irmãos, desobediência a Deus em qualquer ponto, pontinho, nos separa de Deus. Coisas pequenas ou coisas grandes.
Por isso o Senhor diz: acautelai-vos, pelos seus frutos os conhecereis. Não importa o que a pessoa fale, o que explique, o que importa é o que ele vive. E se isso não ficou claro, no versículo 21 ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Perceberam? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas obras? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, ilegalidade. Se não ficou claro, o Senhor conta agora uma parábola, os dois fundamentos. Verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? E quem é o Senhor Jesus? A palavra encarnada. Quem edifica sua casa sobre a palavra de Deus, em que o fundamento é Cristo. Diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, quer dizer, não obedece, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, vocês percebem que a separação, afinal, entre os que obedecem e os que não obedecem à palavra de Deus? E quando falamos da palavra de Deus, essa palavra vem através de quem para nós? Dos profetas, que têm sido os mensageiros de Deus, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, até a pessoa de Ellen White no presente. E aí que nós temos que tomar muito cuidado. Os judeus no tempo do Senhor Jesus, eles não queriam ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Eles apelavam para quem? Moisés, sabe? Os profetas. No tempo de Jeremias, os judeus também não queriam ouvir a Jeremias, tanto é que o colocaram num poço ali para morrer. E eles falavam, se lembravam de Abraão, sabe? Sempre olhando para o passado, mas a Jeremias não ouviam. A Isaías, segundo a história conta, ele foi cerrado, mandado pelo rei Manassés. Agora, na época do Senhor Jesus, eles falavam: não, Moisés. E hoje, irmãos, será que ouvimos a mensageira do Senhor? Porque é a mesma situação que naquele tempo, não é diferente. Nós sempre olhamos que os judeus são desobedientes. Os judeus quiseram apedrejar o Senhor Jesus. Os judeus mataram os profetas. Os judeus fizeram isso. E nós, quando a revelação está em português e nos fala claramente o que precisamos fazer, e nós recusamos essa orientação do Senhor, nós estamos seguindo o mesmo exemplo dos judeus. Por isso o Senhor diz que não constrói sua casa sobre a rocha, cujo fundamento é Cristo, que é a palavra dos profetas e apóstolos, e nós temos uma revelação que nos auxilia a compreender a vontade de Deus que foi escrita por esses homens. Nós estamos na mesma situação que os judeus no tempo do passado. E aí ele termina esse sermão, e do capítulo 8 para frente, vocês vão ver que tem muitas curas, principalmente curas, e depois vem as parábolas. E em todas essas parábolas, o Senhor vai acrescentando, aliás, não vai acrescentando, vai ampliando, aprofundando os mesmos conceitos estabelecidos no início. E no verso 28, capítulo 11, há um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é lindo? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
Irmãos, quem conhece o jugo? Conhece o jugo? Quantos irmãos conhecem o jugo? A ver, deste lado tem os 3, 4, 5, daqui tem 2, 3, 4, 5, 10. E somos um grupo de 50. Então só 10 poderão alcançar, ou pelo menos achar descanso para a alma, porque já sabe o que é jugo, poder receber. Porque quem não sabe o que é o jugo não tem nem como receber descanso. Como se chama em São Paulo o jugo? Canga. Qual a função da canga? Colocava no pescoço dos bois para arar a terra, para que 2 bois, uma parelha, fizesse força no mesmo sentido. Então a canga é um instrumento de serviço. O que o Senhor está dizendo aqui? Entre no serviço, no meu serviço, e aprenda de mim que sou manso e humilde, e no serviço você vai achar descanso. Irmãos, e aqui é interessante, porque o lavrador, ele já sabia que se colocava 2 bois novos, fortes, para arar a terra, ele não ia conseguir arar a terra. Porque logo que os bois tivessem sede e vissem por ali perto uma água fresca, eles iam puxar o lavrador arado e com tudo iam beber água e ninguém os trazia de volta para o trabalho. Ou, se eles ficassem com fome, vissem ali por perto um pasto verde, eles iam puxar o lavrador arado para comer e ficariam por lá. O que fazia o lavrador para evitar isso? Ele colocava um boi velho, forte, disciplinado, obediente, e do lado um boi novo, forte, que precisava aprender a obediência e aprender a disciplina. Quando o boi novo ficava com sede ou fome, queria sair e ir a satisfazer seus desejos, ele ia puxar, mas já não conseguia carregar o boi velho, que ele mantinha seu trajeto e voltava, até que o lavrador o levava a comer e a beber. Nessa história, quem é o boi velho? O Senhor Jesus. Quem é o boi novo, desobediente, indisciplinado e rebelde? Eu. Como podemos achar descanso? Eu preciso entrar no serviço do Senhor. Aí que vou aprender a mansidão e a humildade que aquele boi novo aprendia no trabalho. É aí que vou encontrar descanso para a minha alma. E sabem, irmãos, o mundo hoje é difícil saber se está doente por comer gordura ou açúcar, ou está doente por falta de descanso. Um dos fatores que mais está prejudicando a saúde do ser humano é a falta de descanso. E esse é o convite do Senhor, para que tenhamos saúde na abundância. Daqui para frente tem muitas parábolas, muitas curas, tem a parábola do semeador, etc. E no capítulo 16, o Senhor volta ao caminho estreito. Verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O que significa a palavra do Senhor Jesus Cristo? Temos que nos abnegar. Tomar a cruz, o apóstolo Paulo fala claramente que ele está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele. O texto que mais nos ajudaria para compreender isso está em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus, observem bem, irmãos, sabem, nós temos que fazer uma autoavaliação. Eu sou ou não sou do Senhor Jesus Cristo? É algo importante, porque eu me batizei, eu estudo a Bíblia, estudo a lição da escola sabatina, devolvo o dízimo, devolvo ofertas, prego, ensino e etc. Mas a pergunta é: eu sou ou não sou do Senhor Jesus? E a resposta, o apóstolo Paulo daqui: os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, cobiça. Quer dizer, não importa o que eu seja na igreja, o que eu faça e o que eu, enfim, se eu sou de Cristo, eu preciso fazer morrer minha natureza carnal. Não posso guiar-me mais pelos meus gostos. Eu tenho que seguir a orientação de Deus. Porque eu sou um enfermo, Deus quem me cura. E a enfermidade é o pecado que está na mente, uma enfermidade mental. E o Senhor, para curar-me, requer que eu seja obediente a toda a sua palavra. Porque a única forma que a palavra de Deus possa ser enxertada na mente para mudar pensamentos e sentimentos. Eu sou de Cristo. Temos que pensar muito nisso, irmãos. No capítulo 16, então, e daí ele faz uma síntese, um resumo de tudo que ele falou no capítulo 19, e depois porque vendo o sacrifício dele, vai despertar a fé e me fará confiar na direção de Deus, e então eu vou obedecer a Deus. Por isso está escrito: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, irmãos, isso envolve tudo. Reforma de saúde, inclusive. A reforma de saúde é nada mais do que amar a Deus. Se a pessoa ama o Senhor, vai mudar tudo. Muitas vezes diz a pessoa assim: eu não tomo Coca-Cola porque não gosto. Bem-aventurado aquele que gosta e não toma. Esse é bem-aventurado. Mas se você diz: eu não como queijo porque me faz mal, e se não lhe fizesse mal? Então, o bom seria que eu gosto muito disso, gosto muito disto, mas eu amo o Senhor Jesus. E se eu amo o Senhor Jesus e Ele me diz: mude isso e mude aquilo, eu vou fazê-lo. Por quê? Porque eu amo o Senhor Jesus Cristo. Qual a vantagem da pessoa estar com câncer e se dispor a mudar tudo? Aí é um componente de egoísmo, que a pessoa quer se livrar da doença e quer, por isso faz a mudança. A mudança tem que ser, irmãos, com toda a nossa saúde. Essa é a melhor condição. Não significa que se estou enfermo não vou fazê-lo, mas eu devo fazê-lo dizendo: Senhor, obrigado, me perdoe, eu errei, reconheço que errei, não quero errar, nunca mais, me ajude, porque eu sou sujeito a errar, me ajude a mudar, mas por amor ao Senhor Jesus. Irmãos, podemos estar no céu sem amar o Senhor Jesus Cristo? Não tem como. Nós precisamos amá-lo aqui para amá-lo lá. E como demonstramos nosso amor ao Senhor Jesus aqui na terra? De que maneira? Obedecendo. E isso aos jovens, irmão, a oportunidade dos jovens, crianças, porque os velhos já estão no final, mais um pouco vão morrer. Mas os jovens é diferente, tem anos para frente para servir ao Senhor Jesus Cristo. Se eles se entregassem hoje ao serviço do Senhor, entregassem seu coração na juventude, quando a mente está fresca, a mente grava e tem capacidade mental para entregar a outros esse conhecimento, imaginem as bênçãos que ele poderia distribuir nesse mundo inteiro. Não é bom começar a obedecer agora? Claro está que aquele que está nos 90 anos e obedece ao Senhor, bem-aventurado é. Minha sogra batizou esse ano, com 92 anos. Já não pode servir mais ao Senhor, sabe? Deus é misericordioso e aceitou. Graças a Deus por isso. Mas quão bom teria sido para ela, e teria sido uma bênção para muitas pessoas, se tivesse aceitado o Evangelho no passado. Tem ela 2 netos que criou desde bebê, desde que nasceram. Hoje já estão com 15 anos. E esse menino já não quer saber mais da Bíblia. Ele entregou sua vida a Cristo. Deus a perdoa. Todos os pecados passados. Mas esse menino pode se perder ainda. Porque se ela tivesse aceitado o Evangelho 15 anos atrás, ela, que cuidou deles, poderia ter nos ensinado no caminho do Senhor.
Irmãos, quantas bênçãos deixamos de distribuir para o mundo por causa do nosso egoísmo? É isso que nos ensina o livro de Mateus, que nós precisamos obedecer. A segunda parte fica para uma segunda vez, que é o sermão profético. No sermão profético, mas leiam em casa, no sermão profético, ele fala de uma parábola que, assim quando nascem os brotos na figueira, sabem que está próximo o verão, não é isso? Quando virem esses sinais, sabeis que está próximo a vinda do Senhor Jesus. E diz então, vigiai, ficai apercebidos. Como vigiar? Aí ele conta 4 parábolas seguidas. A primeira é do bom servo e mau servo, quer dizer, entrar no serviço. A segunda parábola, das 10 virgens, é encher-se da palavra de Deus. E a terceira parábola que ele conta é a consagração dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 5 talentos, outro, etc. Bom, consagrar os talentos a Deus. E a quarta parábola é a obra de beneficência. É dar de comer a quem tem fome, beber a quem... Exatamente o que ele ensinou no sermão do monte. E quando termina essas parábolas, ele se dirige à cruz. E o último versículo do livro de Mateus ensina o quê? Ide, portanto, não é isso? Pregai o Evangelho, ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e que mais ele diz? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou mostrar uns 5 slides para que vejam o final. Vejam quão importante é seguir as orientações do Senhor. Serviço cristão. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Poderia ou não? Mas, observem aqui, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, Ele nos precisou partilhar de sua obra. Quer dizer, de nada serve o estudo da Bíblia se não se leva à prática. Então, por que precisamos entrar no serviço do Senhor? Para desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. E observa o que fala aqui. O mundo carece de missionários, consagrados missionários no país natal, e não será nos livros do céu registrado ninguém que não tenha espírito missionário. Já imaginaram isso? Por que diz isso aí? Se os membros da igreja não lançarem individual mão desta obra, mostrarão, assim, não estar em viva conexão com Deus, seu nome está registrado como servos negligentes. Porque quando o Senhor diz, eu sou a videira e vós os ramos, eu tenho que estar ligado à videira, participar da ceifa, a vida de Cristo. Quando participo da vida de Cristo, como é o Espírito de Cristo? Missionário ou não? Então, ligado a Cristo, eu participo do Espírito dele. Por isso diz que quem não tem Espírito missionário não foi registrado no livro dos céus. E muitas vezes as pessoas pensam assim, no batismo inscrito no livro da vida. Não é assim? Isso está certo, desde que tenha sido bem discipulado, porque está escrito, todo que nasce no reino de Deus nasce como um missionário, mas tem que ser discipulado para isso. Veja o próximo texto. Jamais podemos ser salvos na indolência e inatividade. Por que isso? Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva a vida inútil e ociosa. Não é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso poderá entrar. Porque se a pessoa não serve a Deus, é porque ele não se converteu. Esse é um sinal muito importante, irmãos. Nós temos que avaliar nossa vida. Não tenho nenhum interesse na salvação do outro. Não, talvez não seja assim. Talvez seja, tenho outros interesses mais importantes. É como se você vai num piquenique do lado do lago. E muitas pessoas estão afogando de fato. E você, nessa hora, vamos orar a Deus para pedir as bênçãos sobre os alimentos. Termina a oração, estamos todos comendo, trocando ideias e as pessoas se afogando. Deus estaria feliz com isso? Tá. Qual a diferença
com essas pessoas que estão no mundo perecendo por falta de conhecimento, que vão morrendo, estão morrendo perdidas para sempre. Não há nenhuma diferença. Então, por isso que o Senhor diz aqui, o livro da vida contém os nomes de todos que já entraram para o serviço de Deus. E essa é uma oportunidade. Eu não entrei, então eu vou pedir ao Senhor e rogar a Deus que hoje Ele me conceda esse Espírito, me conceda ter comunhão com Cristo. Porque não é entrar no serviço, é você ir a ter comunhão com Cristo. Tendo comunhão com o Senhor, você vai começar a participar do Espírito dele. Isso é inevitável. Você acaba falando sem querer. Sabe? Muitas vezes aconteceu comigo. A pessoa começa com o tempo e eu acabo a conversa na segunda vinda do Senhor Jesus. A pessoa pergunta qualquer coisa, não sei como, mas chegamos na segunda vinda de Cristo. Isso é inevitável. Se você se enche da palavra de Deus, você vai falar de Deus e vai falar do que você já sabe. Veja, já que temos que fazer esse trabalho, como o Senhor nos orienta a fazer unicamente os métodos de Cristo, trará um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então seguir, serviço cristão. Ele não ia logo para o estudo bíblico, ele fazia amizade, ele compartilhava, simpatizava, ajudava, ganhava o coração da pessoa e aí entregava o folheto, o livro. Irmãos, tem um pastor que dá o seu testemunho como sua família chegou ao conhecimento da verdade. A vizinha era dentista e a vizinha chegava no sábado e falava a Dona Maria: Dona Maria, lhe trouxe o pão do sábado. Ela agradecia a senhora, pegava o pão integral. No sábado seguinte, Dona Maria trouxe o assado no sábado. E assim, trouxe o bolo no sábado. E a Dona Maria começou a perguntar-se, e um dia ela perguntou: como é isso do sábado? Porque o sábado é um dia de festa, nós celebramos a criação, celebramos a redenção. E o Senhor Jesus separou esse dia na palavra de Deus para ser separado. E Dona Maria lhe disse: mas ela era muito católica. A questão que comentou com a família, que os vizinhos celebravam o sábado a criação e a redenção, e compartilhavam com seus vizinhos a alegria. Resultado, se converteu Dona Maria, o marido, os filhos, e hoje o marido já faleceu, o marido pastor, os filhos pastores, todos acabaram seguindo o caminho. Graças ao quê? Ao pão do sábado. Entende? Se não significa ter o espírito missionário, não é você sair a pregar, não, é você fazer amizade, se interessar pelas pessoas. Você sabe que a pessoa precisa da salvação, porque se morrer, sabe, essa pessoa está perdida porque não conhece a Cristo. Não sabe, não conhece a verdade, não sabe, vive em pecado e tem que ser libertada do pecado. Somente Cristo pode libertar. Então esse é o trabalho. Por isso diz aqui, não precisamos misturar-nos com os homens, com uma pessoa que lhes deseja o bem, manifestar simpatia por eles, ministrar-lhes as necessidades, granjear-lhes a confiança, e então vem o estudo bíblico. E observe o que diz em Medicina e Salvação: há uma grande obra a ser feita. Como revelaremos a Cristo? Não conheço o melhor modo que lançar mão da obra médico-missionária associada com o ministério. A Dona Mitsuko, que foi o exemplo que mostrei no início, por que se batizou? Porque foi curada. Nós podemos ajudar pessoas a recuperar a saúde? Podemos. A obra médico-missionária é o instrumento pelo qual é o terreno preparado para a semeadura da semente da verdade. E também um instrumento por cujo intermédio a mesa é colhida. E observe agora, com a obra médico-missionária, atuando como a mão auxiliadora do ministério evangélico, os enfermos seriam restaurados à saúde e muitas almas seriam conduzidas à luz. A promessa do Senhor: 9 casos dentre 10, se se alimentassem temperantemente, quer dizer, corretamente, e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro, mente, caráter e personalidade. E este é o último texto.
Como são lentos os homens em compreender a preparação de Deus para o dia do seu poder. Deus opera hoje para alcançar os corações da mesma maneira em que operava quando Cristo esteve na terra. Ao ler a palavra de Deus, vemos que Cristo empregou obra médico-missionária em todo o seu ministério. Não podem os nossos olhos ser abertos para discernir os métodos de Cristo? Não podemos compreender a missão que Ele deu aos seus discípulos e a nós? Vencer e salvação. Irmãos, todos nós podemos fazer obra médico-missionária. Como se faz? Ensinar a pessoa a beber água no horário certo, comer 3 vezes ao dia, de 5 em 5 horas, ensinar-lhes que para comer com esses intervalos precisa comer arroz integral, explicar-lhe os riscos de comer carne no presente, explicar-lhe quais são os problemas de comer açúcar, da gordura, mas para isso requer sacrifício pessoal. E aí entra a questão se amo o Senhor Jesus ou não. Porque para eu ensinar a pessoa isso, primeiro eu tenho que praticar. Como vou ensinar a pessoa que o refrigerante é prejudicial à saúde se eu bebo refrigerante? Não tem como. Então precisa da abnegação. Preciso carregar a cruz de Cristo. E nós temos esse privilégio, irmãos. Irmãos, quantas pessoas gostariam de receber esse privilégio que tem tido esses homens que andaram com Deus no passado? Andar perto de Cristo. Deus não está convidando a todos nós. Agora, a resposta é nossa. Quantas pessoas você pode beneficiar se você der esse conhecimento? Está todo mundo doente. Perguntem para essa Miriam que estava com lupus, se ela não está agradecida a Deus. Perguntem para ela. Perguntem para a dona Mitsuko, que andava arrastando os pés, se ela não ficou feliz de ser curada e depois ser batizada. E assim, quantas pessoas você conhece? Estão todos vizinhos doentes, vão de casa em casa, pessoas com câncer, pessoas com artrite reumatoide, e não sabem por quê. Se você tivesse estado na palestra sobre ômega 6 e ômega 3, entenderia quão importante é abandonar os olhos. Hoje estamos vivendo num tempo em que vivemos num ambiente agressivo, em que as doenças inflamatórias ocorrem com muita facilidade. E compreender que os olhos são pró-inflamatórios. Então, se eu sei disso, ensino a pessoa e dou meu testemunho. A pessoa vai ser feliz. E depois, quando você a convidar para uma programação na igreja, oferecer um estudo bíblico, a pessoa vai abrir o coração, irmãos. Eu tenho experimentado isso. Nós fizemos esse trabalho de educação para a saúde numa cidade ímpia, que eu falava para meu filho, isso aqui é pior que Sodoma e Gomorra. Pois lá hoje tem igreja. Mas por quê? Porque as pessoas foram sensibilizadas, porque trabalhamos em favor delas. Eles perguntavam, quanto custa? De graça. O prefeito abriu as portas, facilitou tudo. Sabe, colocou os funcionários do setor de saúde, todos, e nós damos palestra para eles, para os professores, orientando-os. Por quê? Agora, imagine a imagem que eles têm da igreja adventista do sétimo dia. Uma igreja que trabalha em favor do próximo. E aí sim, o Senhor Jesus vai encerrar essa obra e vai vir esse mundo. Irmão, vale ou não vale a pena seguir esse caminho? O preço é pouco, irmãos. Pensem na alegria de Deus, ver pessoas salvas. Ele largar açúcar, largar gorduras, largar refrigerante, chocolate, etc. É um preço pequeno comparado com o sacrifício do Senhor Jesus. Ou é grande? Que o Senhor os abençoe a todos, irmãos. Vão cantar o hino 317. Agradeçamos ao Pai. Querido e Santo Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela presença de Teu Santo Espírito aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, paciente, e assim tem sido conosco ao longo dos anos. Te rogamos, Pai, o Senhor nos tem dado tudo, nos tem concedido bens materiais, proteção nesse mundo, nos tem concedido também facilidades que muitos seres humanos não têm. Mas te rogamos, Pai, uma bênção ainda maior,
que nos conceda, Pai, Teu Santo Espírito, o caráter do Senhor Jesus. Concede-nos esses sentimentos e pensamentos, essa dedicação e abnegação do Senhor Jesus Cristo em favor do próximo. Rogamos, Pai, que nosso egoísmo, condescendência própria, seja curado, Senhor, para que nós possamos ser uma luz verdadeira nesse mundo e honrar assim o Senhor Jesus, que tão grande preço pagou para nos salvar do pecado. Pai dos céus, que cada membro aqui da igreja, criança, jovem, os mais idosos, todos, possam neste momento consagrar seu coração a Ti, em verdade e para sempre. Amém. Fazer a Tua vontade, qualquer que ela seja, mesmo contrariando nossos gostos, contrariando desejos, propósitos, planos, mas fazer o que o Senhor diz que deve ser feito para sermos uma bênção para esse mundo. Amém. Pai, que essa igreja possa despertar para o tempo que estamos vivendo. Amém. Que ninguém deixe que Satanás roube essas sementes da verdade e assim deixe de se preparar para o dia da vinda do Senhor Jesus. Pai dos céus, que cada membro que está aqui e os que não vieram estejam preparados para o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus.